Olá pessoal, nessa segunda aula então a gente vai abordar a aba Página Inicial. Vamos ver alguns dos principais aspectos nela que a gente possa estar trabalhando. Então, para isso eu vou vir aqui no nosso navegador e copiar alguns trechos de texto para que a gente possa trabalhar lá. Então eu vou copiar aqui esses dois trechos de texto aqui, pode ser esses dois aqui, ó. Vou vir aqui e copiar. E aí já começa a primeira parte de possibilidades. Quando eu venho aqui e clico com direito para copiar, ele me dá três opções de colagem. O que acontece? Nessa primeira opção, ele me cita que vai manter a formatação original. Nessa segunda opção aqui, ele me cita que vai mesclar a formatação. E nessa terceira opção, ele mantém somente o texto. Então vejam só, eu tenho três opções. O que acontece? Quando eu coloco essa primeira opção, ó, vocês podem ver que ele está trazendo exatamente aquela opção de colagem de formatação original que a gente tem aqui sendo trabalhado. Ó. Podem ver que ela é similar àquilo que a gente está vendo aqui. Quando eu mesclo a formatação, vocês podem ver que ele troca alguns conceitos de fonte, cor, destaque, etc., e na terceira vocês podem ver que ele mantém a formatação que eu tenho aqui por padrão, que é o calibre 11. Então, podem ver, ó, se eu vim aqui colar na primeira, ó, eu tenho uma outra fonte, um outro tamanho de fonte, aqui outra fonte, aqui com destaque e assim por diante. Ó. Por quê? Porque eu trouxe a formatação daqui. Ó. Se eu venho aqui e mesclo, que é a segunda opção, ele manteve aqui, só que já fez uma mesclagem aqui, colocou nossa parte inicial do line em destaque, etc. Então já manteve um pouco mais a fidelidade desse documento. Mas o que eu gosto de utilizar e que ajuda bastante, porque daí já mantém o padrão daquilo que eu venho trabalhando, é a terceira opção aqui, ó, que é manter somente texto. Que aí vocês podem ver, ó, que ele mantém a formatação, né, na medida do possível, daquilo que a gente vinha trabalhando neste documento aqui, ó. Vejam a diferença aqui, ó. Ele mantém a formatação, ó, calibre 11, que é o que a gente tinha antes, ó, calibre 11, parágrafo 8, múltiplo 1,08. Se eu vim aqui, mesma coisa, ó, manteve toda a formatação do documento. Então, às vezes eu copio um trecho de algum lugar, eu quero copiar ele no meu documento, algumas pessoas vão no bloco de notas, copiam para lá e depois copiam para cá, né? Então eu posso trabalhar dessa forma aqui com essa terceira opção que facilita bastante, tá? Então beleza, vimos a opção de colar, né? Nós temos aqui a aba fonte, né? A aba não, a opção aqui, né? O intervalo aqui onde é a fonte, que é os principais aspectos de fonte do texto. Então aqui, por exemplo, se eu selecionar esse texto aqui, ele já me dá aqui um atalho ainda mais curto e rápido aqui para mim trabalhar, ou eu posso vir aqui e colocar, ó, o tipo da fonte. Então eu tenho várias fontes, né, algumas mais conhecidas, por exemplo, eu tenho Arial aqui, eu tenho Times New Roman e assim por diante. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar todo esse primeiro texto aqui, ó, e vou dizer que a fonte dele vai ser Times New Roman. Se ele não tivesse aqui, eu posso digitar aqui, ó, Times New Roman, e ele vai aparecendo aqui para mim. Ó. Então, selecionei o texto, importante, né, lembrar de selecionar o texto para ele modificar aquele ponto. Então, por exemplo, se eu selecionar esse texto aqui e colocar Algerian aqui, ó, ele vai mudar só a seleção do texto, tá? Então, troquei a fonte aqui, eu tenho vários tipos de fontes, centenas de fontes aqui, eu tenho a possibilidade também de usar outras fontes, além dessas padrão que vem no Word. Então, aqui eu posso mudar a minha fonte. Vou voltar aqui para o Times New Roman. Beleza. Aqui eu tenho o tamanho da fonte, então eu posso selecionar aqui e colocar um tamanho, por exemplo, 14, um pouquinho maior para um título. E aqui eu posso selecionar e colocar um tamanho 12, por exemplo, aqui para o texto. Então eu posso ir trabalhando com os tamanhos de fonte diferentes que tem aqui no Word. Aqui eu posso vir aqui, ó, e fazer a mesma coisa, ó, aumentar ou diminuir a fonte. Ó, vejam, 16, 18, diminui aqui. Basicamente é um atalho aquilo que a gente vem trabalhando aqui. Ó. Então vou deixar em 14, ó, aqui aumenta e diminui. E a partir daqui eu tenho uma outra opção, que é maiúsculo e minúsculo.
no qual eu posso selecionar esse texto, e aí eu coloco aqui, ó, somente a primeira letra da frase maiúscula, então aqui já está certo, a primeira letra da frase maiúscula, aqui manteve porque já estava. Se eu vim aqui colocar, ó, minúscula, ele vai transformar todos para minúsculo, né, vai deixar em minúsculo. Aqui, se eu vim aqui colocar maiúsculo, transformou tudo para maiúsculo. Se eu vim aqui colocar cada palavra em maiúscula, ele vai colocar cada uma delas das palavras, a primeira em maiúsculo, e aqui ele faz uma mescla, né, alternativa de maiúsculo e minúsculo. Então, geralmente a gente utiliza o quê? Primeira letra da frase maiúscula. Ó. Então, primeira letra da frase maiúscula, aqui, por exemplo, se fosse, né, o nome próprio, poderia colocar aqui log Y, digamos assim, né? Não tem problema. Beleza. Então, aqui a gente já viu essas três opções. Nós temos aqui o destaque, né, o itálico, o sublinhado, taxado e assim por diante aqui o subscrito e o sobrescrito. Beleza. Nesse primeiro aqui eu posso vir aqui dar um destaque, ó, deixar aqui destacado o texto. Eu posso vir aqui também e tirar ele, colocar, por exemplo, um itálico. Posso vir aqui colocar um sublinhado, que é ele vai criar uma linha aqui embaixo. Posso vir colocar os três juntos, ou tirar somente esse aqui. Então eu posso trabalhar com todos ao mesmo tempo ou somente um, tá? Então tem várias opções aqui. O taxado, ele basicamente cria um risco, ó. Esse taxado aqui, ó, se eu clicar aqui, ele cria um risco no meio do texto, ó. Geralmente, quando eu quero demonstrar algo para ser apagado ou algo de propósito, que eu vou deixar, tipo, para ignorar esse texto aqui, né? Aqui eu tenho, por exemplo, se eu selecionar, por exemplo, aqui eu colocar o número 1 aqui, ó, e selecionar o número 1, se eu colocar aqui, ó, subscrito, ele vai manter o número 1 aqui embaixo, né, em fonte menor e localizado mais para baixo. E se eu colocar ele aqui, ó, vou voltar aqui, ó, e aproveitando já mostrando aqui a nosso recurso de avançar e voltar, ó, então aqui em cima, ó, o nosso famoso Ctrl Z, né, eu tenho aqui, ó, se eu clicar aqui ele volta tudo que eu fiz, ó, e se eu clicar aqui ele avança, refaz o que eu fiz, que é o nosso Ctrl R. Então, ó, Ctrl Z e o nosso Ctrl R que refaz aquilo que eu fiz. Beleza. Se eu vim aqui colocar o sobrescrito, ele vai jogar lá em cima, né, aqui, ó, geralmente é o mesmo aspecto que a gente usa numa nota de rodapé, já faz isso automático quando a gente insere uma nota de rodapé. E aí eu tenho o número 1 aqui em cima, né, para fórmulas também, né, tanto esse aqui como esse daqui e assim por diante, né. Então a gente tem várias opções aqui para trabalhar. Por fim, a gente tem nessa aba fonte aqui nesse atalho efeitos de texto, ó, eu posso colocar aqui um efeito de texto pré-definido, né, se alguém quer utilizar algum efeito, tem várias opções aqui, ó, de contorno, sombra, ó, aí vocês podem colocando aqui para ver como é que vai ficar, ó. Então tem vários efeitos possíveis, eu vou voltar aqui, vou deixar o padrão, tá? Então aqui são vários efeitos, brilho, posso colocar um brilho em volta, ó, tem muita coisa para ser utilizado aqui, ó. Então são vários efeitos que eu posso selecionar o texto e ir colocando, e aí eu vou vendo, né, o que eu posso trabalhar, né, conforme a minha necessidade. Aqui eu tenho a aba de cor da fonte e a aba de realce, destaque da fonte. Então a cor da fonte, ela muda a cor da fonte, ó. Então se eu colocar aqui vermelho, ó, clicar nesse azinho aqui, ó, ele vai pegar e vai botar para a cor vermelha, que é o padrão que está aqui, ó. Se eu mudar para azul, ó, azul aqui, ó, ele vai colocar azul. Então eu posso selecionar aqui todas as cores existentes, ó. Eu tenho mais duas opções, aqui ele tem cores padrões, cores de tema. Eu tenho mais duas opções aqui, que é a parte de mais cores, né, que aí eu posso escolher especificamente a minha cor, né, jogar com o RGB aqui, o Red, Green, Blue. Então eu posso jogar aqui, ó, e aí a cor atual é essa e ele vai mostrando como é que vai ficar a nova cor. Ó. Eu clico aqui em cima, seguro e vou arrastando. Então tem a opção da gente trabalhar aqui também com essa cor mais personalizada aqui, ó. Aí basta dar um OK, ó, e ele já vai mostrar aqui para mim. E o mais legal é que ele vai deixar essa cor, né, que eu utilizei, criei, digamos aqui, porque provavelmente vai ser uma cor que não existe aqui e aqui, ó. Ele vai criar aqui uma abinha para deixar essa cor que eu acabei de criar, tá? E tem mais essa aba por fim, né, a gradiente, que eu posso fazer um efeito, né, deixar um efeito de gradiente aqui, ó, no meu
texto que está escrito aqui. Então eu vou dar um voltar aqui para tirar o gradiente, vou deixar essa cor aqui que eu criei agora. Vejam que ele manteve a cor laranja, mas não quer dizer, ó, se eu selecionar aqui, ó, apesar dele estar a cor laranja, não quer dizer que seja a cor definida, é a cor última que eu provavelmente utilizei ou que ele deixou por padrão. Se eu clicar nela aqui, ele vai trocar, ó, então para a cor padrão, mas eu não quero isso, vou deixar no azul, então voltei. E por fim aqui a gente tem nesse acesso rápido, né, da fonte, o nosso limpar formatação, ó, que significa zerar a formatação e trazer para uma formatação padrão que eles têm pré-definido no Word. Ó. Então, quando eu clico nesse azinho aqui, ó, com a borracha, ele limpa toda a formatação, ó, limpou e mandou para uma formatação padrão que vem no Word. Então, às vezes eu quero tipo pegar um trecho de texto, todo o texto, ou algo assim, e zerar toda a formatação, porque tem muita coisa diferente. Para mim começar a formatar tudo do zero, eu posso selecionar aquele trecho ou tudo e fazer isso daqui, ó. Beleza. Então vou voltar aqui, ó. Deixei o meu título nesta cor. Um outro aspecto que eu tenho aqui, ó, por exemplo, se eu selecionar esse texto, eu posso clicar aqui na flechinha fonte, que ele vai me mostrar, né, todos esses recursos e alguns outros extras. Por exemplo, eu tenho aqui outros efeitos, além desses aqui, ó, tenho, por exemplo, o taxado duplo, que ele vai criar duas linhas aqui. Eu tenho o versalete, eu tenho todas em maiúsculas que eu tinha mostrado antes ali. Aqui eu tenho também itálico, negrito, negrito itálico, tamanho da fonte, cor. No avançado eu tenho mais outras coisas específicas aqui que eu não vou entrar em detalhes porque não é o intuito aqui dessa parte básica, né? Mas basicamente aqui a gente tem tudo que a gente precisa trabalhar, que basicamente é aquilo que a gente está vendo aqui, um pouquinho mais de recursos, tá? E aqui, o legal é que ele já mostra aqui para mim como vai ficar o texto. Beleza. Essa parte inicial, então, mostra a fonte, e aqui agora a gente vai para a aba parágrafo. Na aba parágrafo a gente tem a opção de trabalhar, então, com diferentes tipos de recursos, né? Então, esse aqui, por exemplo, primeiro, ele vai criar, né, marcadores. Eu posso selecionar aqui na setinha diferentes tipos de marcadores a serem utilizados, tá? Então, o que que acontece, ó? Eu posso pegar, por exemplo, vou dar um Enter aqui, ó, nesse texto aqui, ó. Dei um Enter e eu posso clicar no marcador. Se eu clicar aqui, ó, não na flechinha aqui, ele vai pegar o marcador último que a gente tinha utilizado por padrão. Então, quando eu clico aqui, ele cria nessa esfera aqui como um marcador. Se eu não gostei desse marcador, eu posso vir aqui na flechinha onde está, ó, e trocar o marcador. Ó. E vejam que quando eu passo o mouse, ele já vai mostrando, né, como é que vai ficar o marcador aqui. Ó. Então tem vários desses marcadores. Caso eu não queira mais esse marcador, eu posso vir aqui, ó, em qualquer lugar do parágrafo que está o marcador e posso clicar e remover ele. Outro recurso legal é que quando eu adiciono um marcador aqui, ó, automaticamente quando eu der um Enter, ó, ele já cria, né, um novo marcador para a gente seguir escrevendo. Caso eu não queira seguir escrevendo, eu dou um backspace, eu vou removendo aqui, ó, o texto, e ele vai remover o texto e eu posso voltar aqui até o início, para mim começar a escrever, tá? Então, se eu voltar aqui e dar um Enter, ele vai criar um marcador. Se eu for deletar aqui, ó, fazer um backspace para deletar, cheguei no último, deletei ele, ele está com o cursor aqui, dei mais uma vez um backspace, voltou para cá e mais uma vez voltou para o início do parágrafo aqui junto com esse daqui. Então, nós temos nesses recursos que ele vai criando. Beleza, então tá aqui os marcadores. Eu posso criar um marcador também. Aqui eu posso selecionar ele ou clicar em qualquer lugar desse parágrafo, ele vai mudar o marcador aqui, ó. Posso mudar o marcador para ser do tipo numérico, então vocês veem que ele tirou a seleção aqui, ó, ele vai colocar um ou outro, então aqui eu tenho marcadores e aqui eu tenho marcadores numéricos, né, ou letras também aqui, ó, que eu posso usar letras. Se eu vir aqui dar um Enter, eu posso colocar mais alguma coisa aqui, se eu vir dar um Enter, eu posso colocar mais uma coisa aqui. Então, se eu volto aqui no A, eu cliquei aqui em mudar o tipo do marcador, vocês vão ver que ele vai mudar para todos também. Ó. Coloquei o I aqui, ele alterou, coloquei
esse daqui ele alterou para todos e assim por diante. Então a gente tem, né, essa possibilidade de trabalhar com vários tipos de marcadores. Aqui a gente tem a aba de níveis, então isso aqui é bem legal também da gente trabalhar, porque o que acontece? Quando eu coloco aqui, por exemplo, se eu quero que ele vá para um diferente nível, eu posso vir aqui, ó, e dizer que esse carinha aqui, ele vai ir para o nível de números que vai seguir a sequência de numérico 1, numérico 1.1 e assim por diante, não necessariamente sendo 1, mas ele vai seguir esse padrão de adicionar novos números. Aqui ele vai seguir o padrão de adicionar número, letras e outra letra como i e assim por diante. Aqui ele vai seguir um padrão de adicionar diferentes marcadores. Então, por exemplo, vou selecionar esse 1 aqui, ó. Ele já voltou para cá, jogou aqui para cima, ó. E aí eu tenho 1, 2, 3. Mas digamos que esse depois do 2 aqui, ó, eu quero escrever algo, teste, e esse teste eu quero que ele seja o 2.1, não seja o 3. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui do lado, ó, em aumentar o recuo e coloco para ele vir para cá, aumentar o recuo. E o que ele fez? Ó? Ele aumentou o recuo, trouxe para cá e automaticamente virou o 2.1. Então eu tenho o 1, o 2, o 3 e aqui eu dei o 2.1. Se eu retornar o recuo aqui do lado, ó, diminuir o recuo, ele voltou para o 3. Então, coloquei aqui teste 2.1. Se eu colocar aqui novo teste e dar mais um recuo, ó, ele vai para o 2.1.1. Se eu colocar aqui xxx e dar um recuo a mais, ele vai para 2.1.1. Então ele vai quebrando em diferentes níveis. Lembrando que se eu vim aqui trocar, como eu coloquei aqui, ó, eu marquei aqui para ele marcar diferentes níveis, se eu colocar esse daqui, ó, ele muda, ó, 1, 2, A, I, 1, ele vai criando. Se eu colocar esse daqui, ó, ele vai colocar marcadores diferentes para cada nível, ó. Então, voltei aqui, coloquei aqui, ele vai ficar com esses marcadores. Quando eu quiser voltar, volta aqui o recuo, ou avanço recuo, e assim por diante. Então, vocês veem que ele muda ali, já mudou ali embaixo também. Esse aqui ficou num recuo maior, ó. Se eu voltar ele, agora sim está certo, 2.1, 2.2 e 2.1. Então está certinho. Um outro aspecto importante é se eu quero mudar a formatação desse carinha aqui, ó, eu posso trocar aqui, eu posso aumentar a fonte dele, ó, é só clicar no ladinho dele aqui que vai ficar em cinza, ó. Eu posso alterar a fonte dele, eu posso colocar aqui um negrito, posso colocar um itálico, posso colocar um sublinhado e assim por diante, ó. Então posso ir trocando, basta eu colocar aqui, ó, o mouse e clicar do ladinho dele que ele vai fazendo as alterações. Muito bem. Esse aspecto aqui do texto estar centralizado, à esquerda, à direita ou justificado também é muito utilizado. Ó. Por padrão ele vem à esquerda, que significa que ele deixa tudo alinhado à esquerda aqui, ó, mas à direita não fica alinhado. Se eu selecionar esse parágrafo aqui, ó, e colocar para ele ficar centralizado, ele vai deixar o texto centralizado e não fica alinhado nem nesse lado aqui, nem nesse lado aqui. Se eu colocar que ele vai ficar alinhado à direita, ó, ele vai alinhar à direita aqui, ó, mas ele não vai deixar organizado aqui, ó. Assim como foi na esquerda, acontece o contrário. Então, por padrão, geralmente a gente utiliza, né, o justificado, a não ser que tenha alguma regra específica, que ele deixa, né, bem bonitinho, certinho o texto de ambos os lados para que nós possamos trabalhar, ó, aqui e aqui. Além desse outro aspecto, nós temos aqui também, né, o espaçamento entre linha e parágrafo, que eu vou mostrar aqui nessa aba que fica mais fácil da gente trabalhar. Então, essa aba aqui, esse recurso que eu vou mostrar aqui, que é mais fácil da gente manipular. E aqui a gente tem também um sombreamento, né, no momento para nós não é muito útil, mas caso queira utilizar, a gente pode colocar um sombreamento. Ó, eu seleciono o texto e coloco um sombreamento para ele. Ó, posso até colocar vários tipos em diferentes pontos, né? Então eu vou colocando aqui, ó. Bem interessante também, caso eu tenha essa necessidade. Vou voltar aqui. Aqui a gente tem um recurso de bordas, né? Que se a gente quiser colocar bordas, mas nesse aspecto aqui a gente não tem necessidade. Ó, ele meio que cria... Ó, se eu quiser colocar ele dentro de uma caixa, ó,
Posso colocar aqui, ó, todas as bordas, ó, ele cria. Se eu quiser deixar só borda sem a borda superior, ó, eu tiro aqui, ó, e assim por diante, ó. Posso colocando aqui e trabalhando com os diferentes tipos. Todas as bordas, colocou aqui, criou meio que uma caixinha ali com o texto dentro. Se eu não quiser borda, sem borda aqui, tá? Que é bem parecido com o aspecto, não é a mesma coisa que uma tabela, mas ele faz um aspecto parecido a uma tabela. Aqui a gente também tem um marcador, né, de marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação, né? Aqui a gente tem o símbolo do parágrafo, do final da frase, do parágrafo e etc, né? É bastante útil também para fazer marcações no texto. Aqui a gente tem uma lista, né? Se a gente quer fazer ela classificada alfabeticamente, então, ou numericamente, então, por exemplo, aqui, se eu fizer isso daqui, ó, clicar aqui, ele vai me dizer para organizar por parágrafos, ou por tipo de texto, número, assim por diante. Se eu vim aqui e organizar, ó, ele organizou por tipo de texto. Ó. Então, o que aconteceu? Ó, eu selecionei, vim aqui e falei para organizar por texto em ordem crescente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu trocar aqui, vou colocar aqui um T para iniciar, um S, um T e um D. Então, vim aqui, coloquei um A aqui, texto, ordem crescente, ele colocou para mim, ó, DST. Então, colocou em ordem crescente aqui, ó. Se eu vim aqui colocar que o texto vai ser em ordem decrescente, ele colocou aqui em ordem decrescente também, começou pelo X, pelo T e assim por diante. Então, ele vai ordenando em ordem crescente e decrescente, e vejam que ele não levou em consideração, né, os números, ele levou em consideração o texto que estava dentro. Se eu colocar aqui número em ordem crescente, ele organizou aqui, ó, 1, 1, 2, 2, 1 e assim por diante. Ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, decrescente, ele vai colocar aqui numa ordem inversa também. Então, o que acontece? Aqui foi o texto, deixa eu colocar o número aqui, decrescente, colocou 1, 1, 2, 3, vamos colocar aqui texto, número decrescente nos parágrafos, ele não alterou, acho que foi por causa do parágrafo que ele não alterou ali. Se eu voltar aqui para o texto, colocar crescente no parágrafo, alterou aqui certinho. Beleza. Então, eu tenho como recursos, né, isso principalmente, por exemplo, quando eu tenho referências ou tenho uma sequência de números ou algo assim que eu quero deixar em ordem crescente e decrescente, é bem interessante de a gente trabalhar. Um outro aspecto importante é que, por exemplo, eu posso trabalhar então também com o pincel de formatação aqui, né, que ele permite que eu copie a formatação que está em algum local e aplique em outros locais, né? Então, se eu clicar aqui, ó, no pincel de formatação, ó, e vir aqui, eu tô com o pincel de formatação ativado e ele vai pegar, ó, essa formatação aqui, ó, estão vendo o pincelzinho ali, ele vai pegar essa formatação aqui e vai aplicar aonde eu selecionar, ó. Então, eu selecionei até aqui, ó, ele aplicou a mesma formatação que eu tinha aqui a esse trecho de texto aqui. Então, é muito bom quando tu quer, por exemplo, pegar, tu não quer tá selecionando alguns pedaços, somente quer selecionar somente algum pedaço ou algum trecho de texto, parágrafos, assim por diante, tu pode fazer o pincel de formatação. Ó. Peguei aqui, ó, cliquei no pincel de formatação, ele está ativado. Se eu vim aqui, ele colocou a formatação desse trecho aqui para esse aqui que eu selecionei. Ó. Então, eu vou voltar, beleza, certinho. E agora vem o parágrafo que eu tinha comentado antes, que é esse carinha aqui, ó. O que acontece? Ó? Se eu vim aqui nesse texto, ó, e selecionar ele, eu posso clicar aqui em parágrafo e ele vai me dar diversas opções para a gente trabalhar. Ó. Então eu tenho aqui, por exemplo, o alinhamento, que é aquilo que eu mostrei, do esquerda, centralizado, direita, justificado. Se eu clicar aqui em nível de tópico, eu tenho diferentes níveis de texto, ó, que aí isso serve muito também para a parte do sumário, depois que a gente vai trabalhar. Então, por enquanto aqui a gente não vai se preocupar muito com isso. E aí eu tenho um recuo, ó, por exemplo, se eu colocar um recuo de 4 centímetros, ó, ele vai passar aqui 4 centímetros da esquerda, ó, vai jogar para cá o meu texto. Ó. Se eu vim aqui colocar 0 aqui, e 4 centímetros aqui, ó,
ele vai jogar o meu texto para cá, ó, 4 centímetros, aqui, jogou o texto para cá. Então eu posso trabalhar com diferentes níveis, tamanhos de recuo, né, porcentagem, centímetros na inserção do recuo. Eu também posso criar um recurso de somente na primeira linha de cada parágrafo eu colocar um espaçamento, ó, tem 1,25 aqui, vou colocar, por exemplo, 1,50, e vou dar um OK, ó, ele vai colocar aqui um espaçamento, ó, nesse ponto aqui, ó. O mesmo aconteceria se eu vim aqui, ó, vou pegar, cliquei aqui em qualquer local, cliquei no pincel da formatação, vim aqui embaixo e coloquei, ó, todo o parágrafo, ele aplicou a mesma formatação daqui para cá, ó, e já pegou a primeira linha que eu tinha estabelecido aqui, ó, de espaçamento. O deslocamento ele é parecido aqui com o que a gente faz com recuo, ó. Então, se eu deslocar 4 centímetros, ele vai pegar e vai deslocar 4 centímetros aqui, tirando, né, a nossa primeira linha, não contando ela, tá? Então, não conta a nossa primeira linha nesse caso aqui, ó. Beleza, vou voltar aqui. E a gente tem, por fim, o espaçamento e o espaçamento entre linhas. O espaçamento ele é um espaçamento quando a gente tem, por exemplo, parágrafos. Então, eu vou vir nesse texto aqui embaixo e vou colocar aqui, ó, 4 parágrafos aqui, ó. Beleza. Vou selecionar, ó, eles aqui e vocês vão ver que ele está com espaçamento de 8 pt, 8 pontos depois, ó. Então, o que significa? Significa que a cada parágrafo, ó, ele cria um espaçamento entre o fim do parágrafo e o início do outro. Então, por isso que ele é depois. Se fosse no início, ele ia criar aqui em cima. Então, o que acontece? Eu vou zerar aqui, ó, eu vim aqui, vou zerar os dois, tá sem espaçamento nenhum, ó, somente o espaçamento entre linhas. Selecionei esses dois aqui, ó, e vou colocar que o espaçamento depois vai ser 12, ó. Coloquei aqui 12 pontos. O que acontece? Ele jogou, ó, ao final de cada parágrafo, ele jogou um espaçamento de 12 pontos. Ó. Vejam que aqui embaixo continua 0. Beleza. Se eu vim aqui agora, ó, e colocar nesse daqui, ó, por exemplo, ó, colocar um espaçamento inicial, né, antes, no caso, do parágrafo de 12, ó, vocês vão ver que ele jogou aqui em cima. Então, qual a diferença? Aqui ele joga embaixo, ao final do parágrafo, né? Na última linha do parágrafo ele joga o espaçamento e aqui ele joga na primeira linha do parágrafo o espaçamento. Além disso, né, vou zerar aqui, vou deixar o espaçamento, aliás, de 6 em todos, ó, 0 e 6 depois. Então, ele vai ficar aqui com um espaçamento legal para a gente trabalhar. Ó. Vou colocar aqui agora um espaçamento entre linhas, ó, que esse entre linhas significa o espaçamento entre as linhas aqui. Ó. Então, ele está por padrão múltiplos 1.8, geralmente a gente usa, por exemplo, um simples, que ele deixa pouco espaço aqui entre a altura das linhas, né? Ou eu posso colocar aqui também um 1,5 linhas, ó, que ele vai espaçar um pouco mais a altura entre as linhas, né? E fica mais legível para nós. Então, geralmente a gente utiliza esse 1,5 linhas, fica bacana de ler, né? Embora ele aumente um pouquinho, né, o tamanho. Para a gente fechar então essa aula, no qual era da página inicial, que a gente tem bastante recurso nela, a gente tem também aqui algumas formatações pré-definidas, ó, se eu vim aqui, ó, não preciso nem clicar, ó, só passar aqui, ó, ele tem formatações pré-definidas, estilos pré-definidos de formatação, que eu posso estar utilizando. E aqui eu tenho também o localizar, que significa, por exemplo, ó, eu quero localizar a palavra fato. Então eu vim aqui e vou escrever fato e ele vai me mostrar todos os pontos que existe a palavra fato. Por exemplo, se eu quiser já selecionar direto, ó, eu posso selecionar a palavra que eu quero pesquisar, lorem y, e clicar em localizar. Ele já vai pegar a palavra, ó, automaticamente que eu selecionei, e ele vai mostrar, olha só que legal, vai marcar em amarelo, em destaque aqui, ó, cada um dos pontos, ó, se eu for clicando, ele vai indo em cada um dos pontos onde existe a palavra lorem y e mostrando quantos resultados tem. Tem aqui por título, por página e por resultados. Ó. Então é bem bacana esse recurso. Outro ponto é se eu quero substituir, então, se eu quero substituir uma palavra, ó, ele pegou a última que eu selecionei, posso vir aqui, por exemplo, eu quero que seja tudo minúsculo isso daqui, ó. Então eu vou selecionar o lorem y aqui, ó. Selecionei, substituir, e vou colocar aqui, ó,
lorem y, tudo minúsculo, ó, e ele vai substituir ou a primeira ocorrência ou todas as ocorrências. Ó. Então, se eu substituir somente a primeira ocorrência, ó, ele vai pegar a primeira ocorrência e vai substituir. Ó. Vai indo aqui, vai substituindo, vai colocando tudo minúsculo, tá? E aqui, se eu substituir tudo, ele vai substituir todos eles, tá? Então, aqui ficou substituído. Se eu vim aqui, por exemplo, em texto, ó, e substituir, ó, por exemplo, teste, tudo maiúsculo, ó, teste, deixar tudo maiúsculo, teste, e substituir tudo, ó, ele substituiu todas as palavras, né, fez 4 substituições. Se eu der OK, ele vai percorrer todo o texto e substituiu todas as palavras que haviam ali por esta daqui, ó. Então, a gente tem esse recurso, aqui tem o selecionar tudo, que é basicamente o que a gente faz aqui, ó, selecionar tudo. Se eu quero, por exemplo, ó, selecionar tudo, seleciona todo o texto, e assim por diante. Tem diversos recursos que a gente pode trabalhar aqui. Então, dessa forma a gente tem um overview, né, uma visão geral de como a gente pode trabalhar, né. Como eu mostrei anteriormente, são vários recursos aqui, né, essa é uma das principais abas que a gente utiliza. A gente tem a nosso zoom aqui embaixo, ó, que eu posso aumentar e diminuir o zoom, ó. Posso ir aumentando e diminuindo o zoom, a forma de visualização aqui, ó, modo de leitura, para facilitar a leitura, deixa mais amplo assim a visão, layout da web, tipo uma página web, aqui um layout da impressão, que é o layout de como seria a impressão, né, da real, né, então que geralmente é essa que a gente utiliza, e aqui a gente tem um outro recurso para fechar a aula, que é o número de páginas, quantas páginas tem um documento, no caso tem uma de uma, quantas palavras tem esse documento, ó, e vejam que quando eu não seleciono nada, ele pega todas as palavras desse documento. A partir do momento que eu seleciono um trecho, ó, ele pega somente o número de palavras daquele trecho selecionado, ó, 61, e diz de qual o total de todas as palavras que existem no texto. Ó. Então, selecionei 61 palavras. Se eu clicar nessa abinha aqui, ó, ele me dá as estatísticas, ó, quantas páginas estão nessa seleção, número de palavras, caracteres sem espaço, com espaço, número de linhas e assim por diante. Aqui eu posso, se eu tenho nota de rodapé e etc, ele inclui também, se eu deixar marcado, ou desmarcar ele não inclui. Então é bem legal, ó, a partir do momento que eu não deixo nada selecionado, eu clico aqui e ele me dá do texto como um todo, ó, do todo o documento. Para a gente ter a noção do último recurso, é o idioma, aqui ó, português. Eu posso trocar, por exemplo, para inglês aqui, ó, e ele vai considerar que essa escrita deveria estar no idioma inglês, então por isso que ele está dando erro, ó, e ele começa a te dar, ó, quando tu clica com o mouse direito em cima do erro, ó, ele começa a te dar as opções de tu modificar o texto, né, ó, para o inglês, porque o idioma selecionado está em inglês e foi só aquele trecho, ó, se eu vim aqui ele volta para o português Brasil, ó. Então se eu vim aqui selecionar português Brasil de volta, ele voltou, ó, e agora ele vai colocar para mim, corrigir aquilo que eu tenho que alterar para ficar num padrão da língua do português, né? Então, com isso a gente tem esse uso do idioma também, porque a gente às vezes pode ter um trecho só do inglês aqui, facilita bastante também. Dessa forma a gente consegue ver, né, todo esse leque de muitos recursos que a gente tem aqui só nessa aba da página inicial.